Vinheta, fachada do STF, imagem se abre para as laterais. Em letras brancas, voltamos a apresentar direto do plenário. Estamos de volta com direto do plenário, já com Na bancada do direto do plenário, Carlos Eduardo Cunha, apresentador. Lugares. E claro, a expectativa é a continuação do julgamento do recurso extraordinário 1.017.365, que trata da questão do marco temporal das terras indígenas, para a demarcação das terras indígenas. Acompanhamos ao vivo o direto do plenário. Obrigada. Renovando minhas saudações a todos, declaro reaberta a sessão e dando Tomando assento, os ministros retomam a sessão no centro da mesa, a excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. 365. Tema 1031 da repercussão geral. Eu passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso para que profira seu voto. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde, Vossa Excelência, os prezados colegas aqui presentes, nosso decano. No direito da mesa, para o voto, o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente, eu, em primeiro lugar, vice-presidente do STF. Gostaria de elogiar o voto minucioso, como sempre, analítico e muito preciso do ministro Luiz Edson Fachin e depois os debates que dele advieram. A imagem, homem de pele parda, cabelo grisalho, veste terno preto, camisa branca, gravata preta e branca. Anteriormente, do ministro Cássio toga preta sobre os ombros. Cristiano Zanin. Eu gostaria de começar, presidente, pelo ponto que destaquei ontem, que me parece importante, que é a distinção entre dois casos que me parecem claramente diferentes, ambos pautados para esta sessão. Evidentemente, só conseguiremos deliberar, e ainda que parcialmente, este caso. Os dois casos são a ação, o recurso extraordinário número 1.107.365, Ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Que é esse que estamos julgando agora, e a ação cível originária 1.100. Ambos são da relatoria do ministro Luiz Edson Fachin. Porém, eles têm partes e objetos totalmente diferentes. Na presente ação, discute-se a seguinte situação. O plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de hoje tradicional ocupação denominada indígena. Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e, portanto, um ente da administração pública estadual, alega ter posse e propriedade de uma área de reserva ambiental, denominada Reserva Biológica Estadual de Sassafrás, Unidade de Na pauta, Conservação recurso extraordinário número 1.173.765, FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente. Indígenas. Portanto, essa é a situação fática que, em razão disso, esta Fundação Ambiental Estadual, dizendo que a área foi invadida por indígenas, ajuizou uma ação de reintegração de posse para a retirada desses indígenas e ganhou a ação. Em primeiro grau e em segundo grau, se deferiu o pedido de reintegração de posse. Qual foi o fundamento da decisão de reintegração de posse? Foi o seguinte: embora já houvesse portaria do Ministério da Justiça demarcando a área, ela ainda não havia sido a demarcação homologada concluída. Vale dizer, o processo de homologação não tinha sido encerrado. Por essa razão, os indígenas não tinham o direito de estar na área. Essa era a ação, uma ação de reintegração de posse proposta por uma fundação estadual sob o fundamento de que uma área de sua propriedade, que era uma reserva ambiental, havia sido invadida por indígenas e, portanto, eles requeriam a reintegração de posse e a obtiveram, e é contra essa decisão que está interposto o recurso extraordinário perante o tribunal. Esse é o caso que nós estamos julgando. A outra ação, que não está em julgamento aqui, que é o processo seguinte da pauta que Vossa Excelência, presidente, preparou, essa que vamos julgar na sequência, se está diante de questão totalmente distinta. Nela,
um grupo de mais de 300 agricultores pretende anular a ampliação dos limites da reserva indígena de Ibirama-Laclanô, onde vivem os povos Xoclengue, Caincangue e Guarani. Nesta ação, alega-se que a ampliação da área de reserva indígena Lista de indígenas na incide plateia. sobre pequenas propriedades familiares produtivas, nas quais vivem esses agricultores e cujos títulos de propriedade possuem há décadas, alguns há mais de 100 anos, com regular transcrição no registro de imóveis. Dizem mais que tais áreas foram adquiridas onerosamente. Ministros do votam o Estado de processo Santa recurso Catarina, extraordinário número que, por sua vez, as havia adquirido da 1.173.065. União. FUNAI contra o Instituto do razão Meio disso, Ambiente. as Quem vota é o 300 excelentíssimo senhor famílias ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. uma ação anulatória da portaria do Ministério da Justiça que majorou a área indígena. E, subsidiariamente, os agricultores pediam que a União os indenizasse pelas benfeitorias feitas de boa-fé, bem como pelo valor da terra nua. Então, presidente, veja-se que são duas ações completamente diferentes. No primeiro caso, que nós estamos julgando hoje, as partes são autora da ação lá na origem, Fundação Estadual Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, é o novo nome. E são réis a comunidade indígena, e é ré, a comunidade indígena Xoclengue. A causa de pedir é a invasão de área pública de proteção ambiental por parte de um grupo de indígenas. E o pedido é a reintegração de posse do Instituto com a retirada forçada dos invasores. E o fundamento da decisão que acolheu o pedido foi não estava concluído o processo de demarcação e, por isso, os indígenas não tinham o direito de estarem naquele local. Esse é o primeiro caso que nós vamos julgar agora. O segundo caso, a situação é a seguinte: os autores são centenas de proprietários rurais e os réus são a União e a FUNAI. A causa de pedir é a portaria que é a seguinte: a portaria que ampliou a área indígena viola o seu direito de propriedade. E o pedido é a anulação da portaria ou indenização. De modo que, no primeiro caso, um ente estadual alega que a sua área foi invadida e pede reintegração de posse. No segundo caso, um grupo de pequenos agricultores privados pede a anulação de uma portaria que expandiu a terra indígena. São questões, como ontem procurei demonstrar, totalmente distintas, com partes diversas e pedidos que sequer se aproximam. Num se pede reintegração de posse, no outro se pede a anulação de uma portaria de demarcação. Por que, respeitando, evidentemente, as posições contrárias, eu acho que não é o caso de se julgar no que estamos decidindo hoje, já o segundo caso, formulando as teses que já abranjam o segundo caso. Porque o caso que nós estamos julgando hoje é, respeitando quem pensa diferente, um caso fácil. E o caso seguinte é um caso difícil. Caso fácil e caso difícil. Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Caso fácil é aquele para o qual existe uma solução pré-pronta no ordenamento jurídico, para o qual tudo que o intérprete tem que fazer é subsumir os Lista fatos. dinâmica do plenário do STF, ministros em plenário. O resultado, que é como eu penso que se resolve o primeiro caso. O segundo caso é um caso difícil. Por que é um caso difícil? Porque existe uma colisão de direitos fundamentais. Existem os direitos fundamentais dos indígenas e existem os direitos fundamentais daqueles pequenos proprietários que adquiriram de boa fé. E, portanto, ambos têm fundamentos constitucionais para a sua pretensão e é preciso fazer uma ponderação para definir a solução adequada, considerando que não há hierarquia entre os direitos constitucionais e, portanto, é preciso encontrar uma solução harmonizadora na medida do possível. Pois bem, se um caso é fácil e o outro caso é difícil,
não vejo razão para misturar o fácil com o difícil. Acho que devemos resolver o fácil e depois resolver o difícil. Os anglo-saxões têm uma expressão que se ajusta aqui, que é hard cases make bad law, que é os casos difíceis não são aqueles em que se produz a melhor tese de direito, porque você tem que produzir, por ponderação, a adequação a situações muito específicas. Feitas essas observações de por que eu acho que são diferentes e, portanto, não devem ser julgados conjuntamente, nem a tese de hoje resolver o caso de amanhã, ou da semana que vem, ou quando Vossa Excelência pautar, eu sigo adiante e o tema que nós vamos decidir envolve revisitar alguns conceitos que vêm sendo versados pela jurisprudência e que envolvem alguma complexidade semântica, que são a ideia de marco temporal e de esbulho renitente, bem como todos discutiram alguns pontos que foram decididos no caso Raposa Serra do Sol. Como disse anteriormente, aqui nós estamos julgando um recurso extraordinário interposto pela Fundação Ambiental Estadual contra... Perdão, estamos julgando um recurso extraordinário interposto pela FUNAI, órgão de proteção dos índios, contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu ganho de causa à Fundação Estadual Ambiental em desfavor da comunidade indígena Xoclengue. A decisão impugnada, como disse, reintegrou na posse a Fundação Estadual, considerando que os indígenas estavam ilegitimamente naquela área. Em seu recurso, a FUNAI afirma que a área constitui terra indígena de tradicional ocupação do povo Xoclengue, conforme portaria do Ministério da Justiça 1128 de 2003. Isso é o que alega a FUNAI. Havia uma portaria demarcando aquela área. E a Fundação Ambiental Estadual, por sua vez, alega ser a legítima proprietária do imóvel registrado como Reserva Biológica Estadual Sassafrás. O acórdão recorrido assegurou a posse à Fundação Estadual ao argumento de que a demarcação não estava concluída. E, de fato, a demarcação permanece inconclusa por inércia federal e, diante dessa inércia, os índios passaram a ocupar a área que tinha sido demarcada pela portaria. De modo que o que nós estamos discutindo aqui é a quem assiste para o voto, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Artigo 231 da Constituição, tendo em vista que há uma demarcação de terra, mas não foi homologada, não foi concluída, e que há um registro de propriedade do outro lado. Portanto, de um lado, uma portaria demarcando terra indígena, do outro lado, um registro de propriedade em favor da Fundação Estadual. Foi reconhecida a repercussão geral proposta pelo ministro Luiz Edson Fachin para discutir o estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de ocupação tradicional indígena. O artigo 231, referido pelo ministro Fachin, cuida de temas os mais diversos. Eles cuidam da organização social dos indígenas, dos seus costumes, das suas línguas, crenças e tradições, aproveitamento de recursos hídricos, potenciais energéticos, lavra mineral em terras indígenas. Portanto, nós não estamos, evidentemente, procurando resolver todas as situações que possam advir da incidência do artigo 231 da Constituição. Eu acho que nós estamos aqui a resolver um recorte específico do artigo 231, que tem por objeto o caso que origina essa demanda, que originariamente é uma demanda subjetiva. Qual a questão? O Estado alega propriedade de uma área que veio a ser demarcada como indígena e cujo processo não se concluiu. Portanto, nós não estamos normatizando em abstrato todas as situações que podem ocorrer, até porque a gente não tem como adivinhar se tem posseiro, se não tem posseiro, se está lá de boa-fé ou não de boa-fé, se é grileiro ou se não é grileiro. Portanto, eu não acho que a gente possa, em tese, resolver todos os problemas que potencialmente possam advir do artigo 231. E nós temos, presidente,
já de algum tempo, desde que começamos, ainda com a O plenário do STF analisa marco temporal sobre o direito de posse de áreas de tradicional ocupação indígena. Recurso extraordinário número 1.173.065, FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente. Para o voto, excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Porque, como pretendo demonstrar, fazer diferentemente, tentar fixar uma tese larga, uma tese abrangente, viria em prejuízo das comunidades indígenas e em favorecimento da civilização dominante. E eu observo, por fim, que a Procuradoria-Geral da República, que hoje é representada pelo doutor Carlos Frederico, que a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento parcial do recurso para reconhecer que a decisão impugnada ofendeu o artigo 231 da Constituição. Portanto, a Procuradoria-Geral da República se manifesta pela reforma da decisão impugnada e propõe uma fixação de tese, que eu, pessoalmente, até achei que está muito boa, embora mais enxuta do que as alternativas que nós estamos considerando. A tese proposta pela PGR é a seguinte, aspas, a proteção da posse permanente dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação tradicional independe da conclusão de processo administrativo demarcatório e não se sujeita a um marco temporal de ocupação pré-estabelecido. O artigo 231 da Constituição reconhece aos índios, que é o que está no original, direitos originários sobre essas terras, cuja identificação e delimitação deve ser feita por meio de estudo antropológico, o qual é capaz, por si só, de atestar a tradicionalidade da ocupação segundo os parâmetros constitucionalmente fixados e de evidenciar a nulidade de quaisquer atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse dessas áreas, fecho aspas. Portanto, essa é a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e esse é um breve relato do que nós estamos aqui debatendo. É impossível retomar esses temas que envolvem demarcação de terras indígenas, marco temporal e esbulho renitente, sem voltar brevemente à Raposa Serra do Sol. E penso que não para rejulgá-lo, mas para interpretar, penso que da forma mais adequada, o que lá se decidiu. E de acordo com o entendimento proferido no caso Raposa Serra do Sol, o artigo 231 da Constituição reconhece o direito originário dos povos indígenas ao usufruto perpétuo de suas terras, desde que observados os seguintes requisitos. 1. Presença na terra quando da promulgação da Constituição de 1988. Seria o tal marco temporal. Ou aspas, ocupação tradicional, fecho aspas, da área pela comunidade, caracterizada pela persistência do vínculo tradicional com a terra quando da promulgação da Constituição de 1988, ainda que tenha havido sua retirada física involuntária. De modo que eu extraio da decisão de Raposa Serra do Sol a visão de que não existe um marco temporal fixo e inexorável e que a ocupação tradicional também pode ser demonstrada pela persistência na reivindicação de permanência na área por mecanismos diversos, perambulação da população pela área, permanência de residentes indígenas como empregados, a utilização de locais para rituais, requerimentos de retomada da área ao poder público, entre outros que podem ser detectados pelo laudo antropológico. E aqui uma observação que considero muito importante, o ministro Zanin fez a mesma observação, no próprio caso Raposa Serra do Sol, a comunidade indígena não se encontrava na área quando da promulgação da Constituição de 1988 e, não obstante isso, teve seu direito à terra assegurado em face de terceiros. Portanto, queira-se ou não continuar a utilizar a expressão marco temporal, a verdade é que claramente a decisão em Raposa Terra do Sol atenua a rigidez de um marco único com presença física.
E aqui, e o que eu observei agora, a Constituição de 88 protege o direito dos povos indígenas à sua identidade cultural e, portanto, lhes assegura direito à terra à luz da sua cultura, e não tendo em vista os conceitos e comportamentos da sociedade dominante. Ou seja, para saber se houve uma reivindicação permanente daquela área, nós não podemos utilizar os mecanismos que utilizaríamos se estivéssemos verificando o comportamento dos integrantes da sociedade dominante. A preservação do vínculo de tradicionalidade com a terra e a resistência a pauta recurso extraordinário número 1.173.065, FUNAI contra Instituto do Meio Ambiente. Dos próprios indígenas. Também observo, presidente, para formular a solução que me parece justa, a ideia de que se deve ter deferência ao trabalho técnico desempenhado pelos antropólogos. Como se trata de compreender práticas e comportamentos à luz de outra cultura, o vínculo tradicional deve ser aferido a partir de estudo antropológico voltado a tal fim, em virtude da alta expertise de tal estudo e em atenção à limitada capacidade institucional do Poder Judiciário no tema. O Judiciário deve ser deferente ao entendimento técnico, vírgula, muito importante, salvo vício flagrante comprovado por trabalho igualmente técnico e idôneo. De modo que o Judiciário não é a sede própria para verificar acerto ou desacerto de laudo antropológico. O que é importante é a seriedade dos profissionais que são escolhidos para desempenhar esse papel e a observância do procedimento próprio que é estabelecido em decreto que já foi declarado constitucional pelo Supremo, respeitado, nesse ponto específico, a divergência do ministro André Mendonça. E aqui nós chegamos a esse conceito de marco temporal que ou superamos ou requalificamos, mas eu acho que é preciso enfrentar essa questão. A Constituição de 88 é o marco temporal para aferir a ocupação tradicional, manifestada pela persistência do vínculo cultural e espiritual com a área, e não a ocupação física. É claro que a ocupação física é suficiente, mas não é só ela que vale. A ocupação tradicional pode se dar por outras vias. E é neste sentido que se proclamou a noção de marco temporal no caso Raposa Serra do Sol, de que cabe ao perito atestar a presença física ou a persistência do vínculo cultural atual, quando da promulgação da Constituição de 1988, quando a comunidade tenha sido desapossada da área forçadamente. Tanto assim é que a comunidade indígena, no caso de Raposa Serra do Sol, como disse, não estava na área, Barroso, vice-presidente do STF. Preservado. Considerando, contudo, que a noção foi erroneamente interpretada por decisões posteriores ao caso, é o caso, ou, como disse, ou de se requalificar o marco temporal para que não equivalha à ocupação física, ou abandonar. Eu acho que a requalificação adequada pode ser suficiente, porque acho que a decisão em Raposa Serra do Sol fez isso de maneira adequada. E o que ocorreu depois foi uma interpretação errônea do que significaria o marco temporal. O outro conceito, presidente e prezados colegas, importantes aqui, é o de esbulho renitente. Decisões posteriores ao acórdão do caso Raposa Serra do Sol, proferida por instâncias inferiores ou por órgãos fracionários, desenvolveram essa noção de esbulho renitente, que seria aquele caracterizado por 1. Retirada forçada de comunidades indígenas da sua área, cumulada com ajuizamento de ação possessória pela comunidade indígena para reaver a terra, ou 3. Conflito fundiário caracterizado pela entrada litigiosa na área. Veja, o conceito de esbulho renitente, como foi qualificado da forma que eu disse aqui, exigência de ações judiciais, de notificações judiciais, de providências perante a administração ou poder judiciário, são instrumentos da sociedade dominante
Não se pode pretender exigir que as comunidades indígenas se valham desses instrumentos necessariamente, porque, evidentemente, não corresponde à cultura tradicional desses povos. Portanto, essas decisões a que me referi sobre o esbulho renitente pretenderam condicionar o direito à terra das comunidades indígenas à propositura de medida judicial que não integra a sua cultura ou a conflito que poderia colocar em risco a sua vida. E tal entendimento não foi nem deve ser corroborado pelo plenário desse tribunal, porque esvazia o direito dos povos indígenas à terra, desrespeitando seu direito à identidade cultural e à vida. Por tal razão, eu também estou rejeitando a utilização da expressão esbulho renitente, pelo menos no sentido que se lhe vinha dando de atuação perante o Poder Judiciário com ações judiciais ou notificação judicial. Também me parece importante, para a solução da questão que estamos enfrentando, reconhecer, como está expresso na Constituição, que são nulos os títulos dominiais e atos possessórios de terceiros que tenham por objeto a ocupação, o domínio e ou a posse das terras indígenas, cujo direito é originário e pré-existente, ressalvado, diz a Constituição, o direito de terceiros à indenização pelas benfeitorias efetuadas de boa-fé. Aqui há uma sutileza que eu vou enfrentar mais adiante no tocante à indenização, mas não é indenização pela demarcação da terra indígena, é outro tipo de indenização, como pretendo demonstrar. Portanto, e ainda um último item que me parece importante para a resolução do caso específico, é que a proteção dos direitos territoriais indígenas se dá mesmo sem a finalização do processo administrativo de demarcação, sobretudo nas circunstâncias desse caso, quando a não conclusão da demarcação decorreu de uma omissão deliberada da União depois da portaria do Ministério da Justiça e após o indiscutível reconhecimento do laudo antropológico. E aqui, presidente, vale lembrar que o artigo 67 da Constituição, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, prevê expressamente: a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição. E já se passaram 35. E, com a portaria devidamente expedida, não houve a demarcação definitiva pela homologação, numa mora mais do que escancarada, caracterizada nesse caso. De modo que, elaborado o laudo antropológico e expedida a portaria do Ministério da Justiça, já se sabe qual é a área que deve ser reservada às comunidades indígenas. E é por isso que, a meu ver, os indígenas têm o direito de adentrar e permanecer na área, inclusive porque esse é um fator que favorece o reconhecimento da sua resistência. E, muito importante assinalar, e o ministro Zanin lembrou também, que é a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso do povo indígena Chucuru e seus membros versus Brasil, também lembrado pelo ministro Fachin, em que se reconheceu a responsabilidade internacional do Brasil pela irrazoável demora na demarcação e pelo prejuízo sofrido por tal povo, conforme arrazoado da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, que atuou como amicus curiae. E, por fim, presidente, porque esse foi um argumento invocado também pela Fundação Estadual Ambiental, me parece que há plena compatibilidade constitucional da dupla afetação da área para a proteção indígena e para a proteção ambiental de forma simultânea. Todas as pesquisas documentam que as áreas de proteção, as áreas demarcadas para as comunidades indígenas têm um índice de desmatamento significativamente inferior às reservas ambientais do poder público e às florestas de uma maneira geral, de modo que não há nenhuma incompatibilidade entre preservação ambiental e ocupação pelas comunidades indígenas. Esses são, presidente, os conceitos que me parecem importantes e eu passo, então, a solucionar a questão concreta e a debater a tese, aqui assinalando, porque considero importante, as concordâncias
que identifiquei nas posições dos ministros Luiz Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, e nas minhas também, que são as seguintes. Todos nós desmistificamos a ideia de que haveria um marco temporal assinalado pela presença física em 5 de outubro de 1988, reconhecendo, ao revés, que a tradicionalidade e a persistência da reivindicação em relação à área, mesmo que desapossada, também constituem fundamento de direito para as comunidades indígenas. Muito importante esse ponto. Também coincidem os votos desses ministros que mencionei, na medida em que reconhecem, ou reconhecemos igualmente, a superação, ou pelo menos a redefinição, do conceito de esbulho renitente, caracterizado pela não exigibilidade de que as comunidades indígenas atuem em defesa de suas terras, propondo ações, formulando notificações judiciais ou adotando quaisquer outros comportamentos jurídicos que não são compatíveis com as culturas tradicionais. E ainda, um terceiro ponto de convergência de nós quatro, eu diria, estamos de acordo, igualmente, ao respeito devido, ao menos prima facie, ao laudo antropológico, a menos, evidentemente, que haja algum vício procedimental ou alguma teratologia. Ministros votam recurso extraordinário número 1.173.65, número a valoração técnica do processo. De profissionais que têm maior conhecimento. É FUNAI contra o Instituto do Meio Ambiente. Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Eu decido o caso concreto, votando no sentido de dar provimento ao recurso para reconhecer o exercício da posse legítima por parte da comunidade indígena Xocleng, nos termos do artigo 231 da Constituição de 1988, porque verifiquei dos autos muito claramente que houve uma reivindicação persistente e constante de retorno àquela área. E no meu voto eu propunha uma tese bem simplesinha, que dizia assim: o artigo 231 da Constituição Federal reconhece aos índios reconhece aos indígenas direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas, desde que demonstrado o vínculo de tradicionalidade atual com a terra, por meio de perícia antropológica, cabendo à União e à FUNAI proteger tais terras enquanto em curso o processo de demarcação. E assim eu resolvia, com essa tese, o caso concreto. Simples assim, porque o caso me parece muito simples. É uma mera contraposição da norma constitucional que assegura o direito às terras originárias indígenas a um suposto direito de propriedade do Estado de Santa Catarina, que evidentemente não se sobrepõe nas circunstâncias ao direito originário das comunidades indígenas. Resolvido o caso concreto, nós chegamos à questão um pouco mais complexa da tese. E aqui, os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin apresentaram teses mais analíticas. O ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça também apresentaram teses mais analíticas. Fala segurando algo parecido com caneta laranjada na mão. Na parte substantiva, em algum grau divergente dessas premissas que eu estabeleci aqui e que me parece comum da posição do relator, do ministro Alexandre, do ministro Zanin e da minha. Agora, eu vou explorar um pouco as nossas divergências quanto a esses pontos. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o ministro Luiz Edson Fachin na maior parte das conclusões, mas acrescentou duas outras. Uma sobre o direito de indenização e outra sobre a permuta ou compensação de terras. A minha posição aqui, presidente, é a seguinte: o presente caso envolve a questão de saber se uma demarcação cuja portaria já foi expedida, mas cujo processo não foi concluído, se gera ou não gera efeitos.
e, no fundo, saber se prevalece o direito da União de demarcar a área e dos indígenas de ocupá-la, ou se prevalece o direito do Estado de Santa Catarina, por sua fundação ambiental, de preservar a propriedade da área. Portanto, neste caso que nós estamos discutindo, na minha visão, não há qualquer questão de indenização em jogo. Só saber se o Estado tem direito à reintegração de posse ou não. Como consequência, na minha visão, tampouco se coloca a questão de compensação ou permuta de terras. Não há aqui, nessa ação, agricultores com títulos legítimos de propriedade se contrapondo à expansão da área de terra indígena, que é o objeto da outra ação. Vale dizer, não há direitos individuais de pequenos proprietários a serem ponderados com os direitos dos indígenas nesta ação que nós estamos julgando. Essa é uma ação que envolve Fundação Estadual Ambiental em área de preservação ambiental. Portanto, eu devo dizer que eu estava mantendo as teses propostas pelo ministro Luiz Edson Fachin, estava com um acréscimo final, que era para afunilar as nossas teses de repercussão geral ao caso concreto. E essa minha última conclusão que eu agregava ao voto do ministro Fachin era, aspas, Estado da Federação, por sua administração direta ou indireta, não pode invocar direito de propriedade próprio sobre área reconhecida pela União como de direito originário das comunidades indígenas. E eu estava propondo o acréscimo dessa conclusão às teses do ministro Fachin e um complemento à tese do ministro Fachin relativamente à conclusão de Sua Excelência de número 9, onde Sua Excelência contemplava apenas o direito à indenização das benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé, e eu acrescentaria, e também a indenização por ato ilícito do poder público, por venda a non domino, ou seja, por quem não era proprietário, a adquirentes de boa-fé. Essa era a conclusão que eu acrescentaria, mas nas conclusões, nas teses, na verdade, apresentadas pelo ministro Cristiano Zanin, esse ponto já foi enfocado. Portanto, para não abrir mais uma versão de texto, eu concordo com Sua Excelência, mas aqui é um ponto muito importante de ser esclarecido. Eu acho que o ministro Fachin está inteiramente certo de que não cabe indenização pela demarcação das terras indígenas, salvo a indenização de benfeitorias de boa-fé. Mas aqui o que nós estamos indenizando não é pelo fato em si da demarcação, é pelo ato ilícito que o Estado de Santa Catarina praticou ao vender, isso se nós formos tratar da questão abstrata de indenização. Se o Estado vender indevidamente uma área que não poderia ter vendido e alguém adquiriu de boa-fé, a indenização é devida não porque se demarcou a terra indígena, mas porque o Estado praticou um ato ilícito vendendo o que não era dele. Portanto, e foi isso que o ministro Zanin colocou na conclusão dele e é o que eu estou de acordo. Portanto, existiria, como propõe o ministro Fachin, a indenização por benfeitorias de boa-fé, com base no artigo 231, parágrafo 6º, mas há esta indenização também por ato ilícito do poder público, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. E, nesse ponto, era o acréscimo que eu faria. Como nós vamos tabular, depois, presidente, as diferentes teses e tentar produzir um texto comum, não vou criar mais um e vou trabalhar sobre todos os outros. Eu justifico a minha divergência com a posição do ministro Alexandre, porque eu acho que o direito à indenização que, porventura,
algum ocupante de área indígena possa ter, terá por fundamento o ato ilícito praticado pelo poder público pela alienação indevida a adquirente de boa-fé. Quem vota é o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Eu pararia onde parou, nesse momento, o ministro Zanin, que, em linhas gerais, está de acordo com o ministro Fachin. Mas por que eu diverjo da posição do ministro Alexandre de Moraes? Eu concordo que, primeiro, eu divirjo de nós tratarmos dessa questão, mas se prevalecer o entendimento que se deve avançar, eu divirjo aqui. Eu acho que é razoável prever a quitação dessa indenização por ato ilícito do poder público a ser paga de forma direta, a ser quitada de forma direta, mediante pagamento à parte ou depósito judicial, e não por via de precatório. Eu concordo que a indenização seja paga dessa forma, mas não concordo, presidente, com o direito de retenção, porque isso criaria, quando não impossibilitaria, a demarcação de terras indígenas, porque aí a disputa sobre a desapropriação se prolongaria indefinidamente, como só ia acontecer com os processos de indenização em desapropriação. Portanto, ao adquirente de boa-fé, lesado pelo poder público, há direito de indenização e acho que ela pode ser paga diretamente, independentemente de precatório, mas sem direito de retenção. E, por fim, eu acho que a questão da compensação ou permuta das terras, eu acho que, como regra geral, ela frustra a vontade constitucional do artigo 231. Na eventualidade da necessidade de uma ponderação entre direitos fundamentais, seria possível, excepcionalissimamente, considerar essa possibilidade, sempre exigida a boa-fé e a anuência, a meu ver, da FUNAI e também a concordância da comunidade. Mas, como disse, eu acho que essa questão não se coloca nesta ação e, portanto, não vejo necessidade de nos pronunciarmos sobre esse ponto, sobretudo sobre esse ponto específico. E gostaria de deixar claro, como penso que esteja nas conclusões do ministro Fachin e do ministro Zanin, que não se trata de indenização prévia com direito de retenção, mas penso que deva ser uma indenização com pagamento direto e não por via de precatório. Pode ser por depósito judicial ou pode ser por quitação diretamente junto à parte. Por isso, presidente, no caso concreto que nós estamos julgando, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fundação Nacional, pela FUNAI, e relativamente às teses, eu me alinho à posição do relator com as complementações feitas pelo ministro Cristiano Zanin, com a redação das conclusões a serem ainda debatidas para refinarmos as posições. É como voto, presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Concedo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes colegas. Presidente, eu, até pelo horário, sem querer tumultuar, só uma reflexão. Aqui, a questão da indenização, que foi tocada pelo ministro Zanin, depois agora pelo ministro Luiz Roberto. Essa questão da indenização por ato ilícito do poder público, eu diria que vai confundir mais... Com a palavra, o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes. O ato do imperador Dom Pedro II, que em 7 de janeiro de 1865 distribuiu lotes de 22 mil braças nas colônias militares Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para os voluntários lutarem na Guerra do Paraguai em 1865. Esse ato é lícito ou ilícito? As terras hoje são consideradas indígenas. Naquele momento, o ato do imperador foi lícito. 1865, 160 anos depois,
o bisneto daquele que serviu na Guerra do Paraguai, ele vai ser retirado da sua terra. Eu nem sei quantos são 22 mil braças, mas vai ser retirado da sua terra, porque a terra é indígena. E ele não vai ter direito à indenização. O ato dele é de boa-fé. Ele herdou do pai, que herdou do avô, que herdou do bisavô, que lutou na Guerra do Paraguai, que recebeu por um ato, naquele momento, lícito do imperador. Como ele teria como saber que 165 anos depois, aquela terra seria considerada indígena? Então, aqui é por uma reflexão, porque os atos nos momentos em que foram praticados foram considerados lícitos. E a pessoa de boa-fé, o herdeiro, o sucessor de boa-fé, às vezes não é nem o bisneto, já vendeu para terceiro, que também olhou tudo. Então, nós vamos continuar discutindo isso, mas só essa reflexão. Deixa eu só fazer um comentário. Por essa razão é que eu disse... Pede a palavra o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Saber se o Estado de Santa Catarina, no próximo caso, vendeu ou não vendeu a non domino, ou saber se o ato do imperador. Porque se a indenização não for por ato ilícito, ela não pode existir, porque a Constituição proíbe. Olha o que a Constituição diz, artigo 231, parágrafo 6º. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas a que se refere esse artigo, vírgula, não gerando a nulidade e a extinção, direito à indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. De modo que a única forma que você teria de indenizar um agricultor que perderia a propriedade porque comprou de quem não era dono é dizer que foi um ato ilícito da União, porque pela demarcação de terra indígena não cabe indenização. Exatamente, ministro Barroso. E por isso, todo ato ministro Alexandre de Moraes. Retroativo, mas todo ato do poder público, inclusive do imperador, que cedeu terra indígena a alguém, é um ato ilícito, e aquela pessoa tem direito, ao meu ver, à indenização. Vamos ver caso a caso. Senhora presidente. Pois não, doutor. Peço desculpas até pelo adiantado na hora, mas considerando a discussão no momento... Na tribuna do plenário físico do STF, pede a palavra, advogado. Pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, se a senhora me permitir... Seu nome, doutor, por gentileza? Fernando Filgueiras. Pois não, obrigada. É uma questão de fato. É uma questão de fato, exatamente do que o ministro Alexandre e o ministro Barroso estão debatendo. O que ocorre, exatamente na linha do que disse o ministro Alexandre, é que, à época, o decreto que previu a demarcação da terra indígena pelo governador do Estado, ele é datado de 1926. Então, dentro dessa área que foi delimitada em 1926, nenhuma terra foi titulada. As terras que foram tituladas foram na região adjacente. Então, dentro da área do decreto de 1926, não há nenhuma terra titulada pelo Estado de Santa Catarina, de modo que, com a devida vênia... Doutor, me permite uma pergunta. Aqui há um conflito em que a União demarca uma área e o Estado diz que a área é sua. Esse é o problema que nós estamos resolvendo aqui. Exatamente, porque eram terras devolutas à época de propriedade dos estados, né? A Constituição de 1890. Esse é o mérito aqui, saber se prevalece a titularidade da União, que é quem é a titular das terras indígenas, ou se prevalece a titularidade do Estado. Exatamente. É isso que nós estamos discutindo. Essa é uma questão jurídica. Talvez, ministra, porque quando Vossa Excelência menciona a ilicitude do ato de alguém que vendeu ou doou algo que não seria seu, na verdade, não é exatamente dessa forma, porque, à época, as terras eram devolutas e de propriedade dos estados.
Então, quando os estados titularam... Já estamos aqui, obrigado, numa questão jurídica. Saber se quem tem o título é a União ou se quem tem o título é o Estado. Pois não. Obrigado. Muito obrigado, de todo modo. Isso eu acho que a Constituição resolve. A Constituição diz... Agradeço. Obrigada. Pois não, ministro Fachin. Presidente, apenas para uma observação adicional, se chegarmos a esse ponto da discussão, como bem agora vem de afirmar o ministro Barroso, eu me permito apenas lembrar que na ACO, que vamos julgar a seguir, eu fiz uma audiência pública sobre a possibilidade de diálogo em relação a direitos disponíveis. E, ao final dessa audiência pública, eu usaria um despacho determinando especificamente à União, ao Estado de Santa Catarina e ao INCRA que se manifeste sobre a dimensão econômica do pedido alternativo e da incidência como hipótese da responsabilidade civil por ato danoso, quer lícito, quer ilícito. Portanto, com a palavra o ministro relator do feito, essa é uma discussão que está Fachin. mais adiante, mas apenas para dar a minha contribuição no sentido de reconhecer que há responsabilidade também por ato lícito danoso. De modo que creio que a qualificação do ato é relevante, mas não me parece imprescindível. E, por outro lado, apenas para encerrar, presidente, a questão central aqui, volto a realçar, é saber se as terras indígenas, sobre elas, o direito dos indígenas, dos índios, são direitos originários e, portanto, se nós vamos aplicar a teoria do indigenato, o que significa reconhecer a inconstitucionalidade do marco temporal. Esta é a questão central. E as demais são relevantes, mas creio que a questão central está neste ponto, como já houvera mencionado anteriormente. Muito obrigado. Agradeço, ministro Fachin. Vamos continuar o debate na próxima semana, porque já são 18 horas e 22 minutos. E se me permite, presidente, gostaria de cumprimentar todos os colegas pela riqueza mesmo do debate. E é complexo. Ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do STF. Tão bonito e interessante, né, com questões jurídicas de tanto relevo, e ainda com essa questão que Vossa Excelência colocou, ministro Luiz Roberto, de nós nos cingirmos ao objeto deste recurso extraordinário ou fazermos um debate mais amplo da tese de repercussão geral, que foi o ponto sobre o qual votou o ministro André Mendonça. Mas nesta assentada, após fazer o registro provisório, o voto do ministro André Mendonça, restrito à tese em julgamento, os termos que nós temos aqui, vamos transcrever na íntegra, do voto do ministro Zanin, acompanhando o relator no sentido do provimento do recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos deduzidos e com a apresentação de tese que, em parte, converge, mas, em parte, diverge da tese apresentada pelo relator, do voto do ministro Luiz Roberto, da mesma forma, acompanhando o relator no sentido do provimento do recurso extraordinário e acompanhando a tese do ministro Fachin com as complementações da tese do ministro Zanin, foi suspenso o julgamento. Continuaremos na próxima semana. É isso. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a sessão, desejando uma excelente noite.